Vejam que situação surrealista. Enquanto o presidiário Lula faz campanha para Cristina Kirchner e o seu candidato lá do Instituto Lula de Curitiba, da sede do Instituto Lula em Curitiba, também conhecida como Polícia Federal, o site argentino Infobae traz uma longa matéria falando sobre o sucesso econômico do governo Bolsonaro. Wall Street está indicando investimento em ações brasileiras. Simplesmente isso. A matéria é bastante longa e começa com um grande erro. Um erro por desconhecimento de causa. O jornalista que a escreve diz que Bolsonaro, apesar dos seus ataques a negros, mulheres, homossexuais e assim por diante, o que é uma balela, é coisa de quem realmente não conhece o nosso presidente. O que Bolsonaro faz é ignorar o politicamente correto, graças a Deus. A matéria começa dizendo: o presidente Jair Bolsonaro, que é mais conhecido por suas declarações pouco cerimoniosas em público e nas redes sociais do que por suas propostas políticas. O ex-capitão do Exército elogia a ditadura militar e insulta os homossexuais, negros e mulheres. Não são nenhum segredo as suas opiniões. Pois é, nós realmente não sabemos exatamente quando que o nosso presidente insultou os homossexuais. Pelo contrário, existe uma ala forte de homossexuais que apoia Bolsonaro desde as campanhas. Mas isso o jornalista não sabe. Negros, Bolsonaro tem, ao que parece, um negro ao seu lado o tempo todo nesses últimos 2 anos. E mulheres, bem, a bela mulher de Bolsonaro não tem essa opinião. Mas, enfim, erros grosseiros à parte, porque afinal estamos falando sim da grande mídia, o fato a comemorar aqui é que nem a grande mídia pode esconder mais o sucesso econômico do governo, que começou com inimigos poderosos e ainda os tem aí nos ombros. Todos nós sabemos que Bolsonaro está lutando contra a velha oligarquia política, corruptos profissionais e bandidos notórios ou notórios bandidos, como o caso de Luiz Inácio, por exemplo, o Nove Dedos. A matéria continua dizendo: apesar de seu conservadorismo social, o líder do Partido Social Liberal impulsionou reformas econômicas muito esperadas pelos investidores da maior economia da América Latina. As ações brasileiras estão se convertendo em um dos destinos favoritos de Wall Street para investimentos nesse ano. E o mercado do país supera o de outros grandes mercados emergentes como China, México e Coreia do Sul. O índice Bovespa aumentou 17% neste ano. Quando Bolsonaro assumiu a presidência em janeiro, os mercados responderam positivamente devido à designação de Paulo Guedes como ministro da Economia. No Fórum Econômico Mundial de Davos, celebrado em junho, na Suíça, Bolsonaro disse que planeja reformar o deteriorado sistema de pensões do Brasil, aumentando a idade de aposentadoria e cortando uma série de benefícios. Também acrescentou que tem a intenção de reduzir e simplificar os impostos, privatizar as estatais e combater a corrupção para abrir a economia à inversão
ao investimento estrangeiro. Desculpem, a tradução está muito ruim, a tradução é minha mesmo, mas a matéria é longa, vou deixar aqui na descrição, tem esses erros, é um pouco tendenciosa, como podemos imaginar, mas não tem mais como negar. A economia daqui para frente tenderá a crescer e muito. Na medida em que Bolsonaro for superando as dificuldades internas aqui nesta terrível luta contra os nossos bandidos, contra os traidores da pátria que não querem ver o país crescer, querem continuar vendo o país escravizado por essa oligarquia, na medida em que ele for vencendo esses obstáculos, mais investimentos virão. Essa é a receita simples. Por outro lado, vejam o caso da Argentina. A vitória de Fernandes e sua madrinha, a Lula deles, a Dilma deles, enfim, na vitória deles nas prévias, fez com que as bolsas argentinas despencassem, as ações argentinas em todas as bolsas despencassem, e rumores de fuga de capital externo da Argentina. Pois é, os comunistas lá nem voltaram ao poder e já aumentou a miséria só pelo fato de ganharem as prévias. Imaginem, né? Não, melhor não imaginarmos. Vamos desejar o melhor para os nossos irmãos, que esse fantasma do retorno dos comunistas não se concretize, porque a miséria, né, será a realidade da Argentina daqui para frente, será a venezuelização da Argentina, certamente. É isso aí. Basta compararmos as matérias, pegando as matérias, né, dos jornais. Em relação a Bolsonaro, o Brasil cresce. Em relação à Argentina, a Argentina despenca. Enquanto isso, o presidiário lá no Instituto Lula, em Curitiba, fazendo campanha para os Kirchner na Argentina. Que maravilha! Por falar em presidiário de Curitiba, me ocorreu uma pergunta aqui, uma pergunta que não quer calar. Quem matou o Celso Daniel? Até depois, amigos.